quando os planos falham, o que fazer, né? Poxa vida, quantas vezes a gente tem planos e a gente tenta executar esse plano e a gente acredita que vai dar certo, sabe? Fulano fez, deu certo, ciclano fez, deu certo, está dando certo para aquele, então vai dar certo para mim também. Ou então algo novo que eu estou tentando agora, não vi ninguém fazendo ainda, ou poucos fazendo, ou em outro país, sei lá, alguma coisa do tipo, e eu vou fazer aqui e vai dar certo também, tá? E aí você vai tentar fazer, vai lá, se esforça, investe, dedica tempo, e aí acaba que o plano falhando e o plano não dando certo. Às vezes é um plano de uma melhoria na vida financeira, às vezes é um plano familiar, às vezes é um plano pessoal, às vezes é um plano coletivo, ministerial, empresarial, às vezes é um plano de casamento, né? Enfim, independente de qual que seja o seu plano que você tem traçado e que falhou e você tentou e falhou, usou todas as suas forças, todos os seus recursos e os planos falharam. E agora? O que fazer? Alguns ficam desesperados, pensam em desistir, acham que nunca vão conseguir, nunca vai dar certo, ficam aí arrancando os cabelos da cabeça, outros entram em depressão, entram em desespero, enfim, as reações são diversas. Mas o que fazer de fato quando os planos derem errado? Olha, nós temos vários conselhos bíblicos e eu escolhi um aqui, tá? Para te ajudar a consolar você nessa hora e a dizer que aí não é o fim da linha, tá? Que ainda há chão para você trilhar, que ainda há projetos novos para você fazer em qualquer área, como eu disse, ministerial, eclesiástica, dentro da igreja, empreendedora, sei lá, particular, pessoal, familiar, enfim, amorosa, casamento, qualquer que seja o plano, tá? Não é o fim do trilho, não é o fim da linha, ainda há estrada para você percorrer. Preste atenção o que disse lá o Salomão, no capítulo 16 de Provérbios, olha só, lá no verso 1 e 2, olha isso aqui: do homem são as preparações do coração, ou seja, o homem pode fazer planos, em outra tradução está assim, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Olha só, entenda, aí todo o caminho do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, tá? Então entende bem, querido, por que nossos planos falham? O texto é claro em dizer isso e, mentalmente aqui, passeando em toda a Bíblia, pelo que a gente conhece da palavra de Deus, a gente sabe que Deus, Ele está no controle da nossa vida, tá? Entende primeiro isso, Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle dos teus projetos, Deus está no controle dos teus planos, mesmo sem você perceber, mesmo sem você achar que Ele não está, mesmo sem você achar que Deus... que você acha que Deus não está nem aí para os teus planos, para os teus projetos, tá? Mas Ele está sim. E é por isso que os nossos projetos, nossos planos vão se realizando de acordo com o propósito de Deus e com o tempo de Deus. Entenda que se Deus está no controle, vai acontecer na hora dele, no tempo dele. Não acontece nem um dia depois, mas também em compensação, não acontece nem um dia antes, tá? Ou melhor dizendo, trocando aqui, não acontece nem um dia antes, por mais ansioso que você esteja, mas também em compensação, não acontece nem um dia depois. É isso, porque Deus está no controle e Ele sabe a hora certa, o momento certo em que Ele pode ajudar você a operar para que esse plano que você tem, ele seja executado, ele seja realizado, ele seja bem sucedido em qualquer área da sua vida. Agora entende uma coisa, querido, os teus planos estão baseados em quê? Tiago, ele fala algo muito interessante, ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A pessoa fez um plano, fez um projeto e começou a pedir, tá? E não recebeu, porque Tiago diz, porque pediu mal, pediu para esbanjar nos seus próprios prazeres, ou seja, pediu de forma egoísta, é um plano egoísta, é um plano
onde você está pensando somente em você, no seu bem-estar, no teu sucesso pessoal, no teu avanço pessoal, e não o plano correto para dar certo, para Deus ajudar e abençoar e dar certo, ele não pode ser baseado apenas não pode ser baseado no teu egoísmo, pensando apenas em você. Todo plano que você traçar, que você pensar, ele tem que, primeiro, trazer benefício para a tua família. Isso é muito importante. Embora você tenha um projeto pessoal de uma carreira, por exemplo, de um casamento, sei lá, alguma coisa pessoal, uma questão ministerial, mas você tem que lembrar sempre, isso tem que trazer benefício para a minha família. Segundo, tem que trazer benefício também para os meus familiares. A minha família é a minha casa, tá? E os meus familiares são aqueles familiares, né? O pai, a mãe, os irmãos, os sobrinhos, os parentes da gente. Trazer também bênçãos e vantagens também para irmãos da igreja, nossos irmãos em Cristo, ok? Então, esse tipo de planos tem que ser baseado dessa forma e entender, tá? Não pedir algo apenas para esbanjar nos seus próprios prazeres. Nós queremos nos divertir? Queremos, tá? Queremos ter dinheiro para fazer um churrasco? Ai, como é bom, né? Tivesse condição de fazer um churrasco toda semana, ou todo mês, comprar a melhor carne, chamar os irmãos da igreja, ou com a família. Ai, como seria bom todo mês ter condição para enviar R$1.000 para papai, R$1.000 para mamãe, R$1.000 para um irmão, para outro irmão, né? Parente, familiar, para outro irmão da igreja. Ai, como seria bom tivesse condição de fazer isso. Mas a gente tem que entender que os planos acontecem dentro do tempo de Deus, dentro do propósito de Deus, tá? E os planos, como ele está no controle, ele sabe que tem planos que não são bons para você. Ele sabe, ele conhece esses planos que você tem, ele conhece o resultado lá na frente. O plano que você tem hoje, Deus sabe do resultado dele amanhã. Deus sabe do que ele vai trazer. Se esse plano se concretizar, se realizar, Deus sabe o que esse plano ele vai produzir na tua vida, proporcionar na tua vida, de bom ou de ruim, daqui a 10 anos. Deus sabe tudo. Então, por isso que tem planos que Deus adia, prepara você primeiro para depois fazer com que aconteça, e tem planos até que Deus não permite acontecer exatamente para não te prejudicar. E o que a gente tem que fazer? Tentar novamente. Refazer o plano, pensar, olhar o que está te motivando a criar esse plano. Você precisa refazer o teu plano, repensar o teu plano, ver se esse plano não está sendo egoísta, ver se esse plano não está sendo egocêntrico, ventricista, avarento. O plano avarento é aquele que você, exatamente, é o plano ventricista, egoísta que você pensou em você. Reformule o seu plano, refaça o seu plano, seja ministerial, familiar, conjugal, financeiro, seja qual for. Veja o seu plano, refaça o seu plano e agora refaça ele agora, buscando um sentimento sincero dentro do seu coração, em que pessoas sejam de fato beneficiadas com isso. E aí, como diz a palavra do Senhor, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então Deus vai dar a resposta certa e a gente precisa estar preparado para aceitar a resposta de Deus para os nossos planos. Os nossos planos são frustrados muitas vezes exatamente porque o próprio Deus os frustra, porque ainda não é o tempo, não é o momento, não estamos prontos, não estamos preparados, pois a gente tem que passar pelo lapidar de Deus, pelo trabalhar de Deus, mesmo sendo imperfeito. Nunca vamos chegar à perfeição, obviamente, mas temos que passar pelo lapidar de Deus, trabalhar de Deus, para que depois os planos sejam executados. E procure realizar ou fazer os seus planos, projetar os seus planos baseado naquilo que você entende pela palavra de Deus, que é vontade de Deus, que vai beneficiar a você e sua casa, a você e sua família, a você, os irmãos da igreja e a obra do Senhor. Ok? Seja qual plano for, sempre ter nesse sentido, e que não vai lhe desviar e afastar de Deus, pelo contrário, vai lhe ajudar ainda mais a estar próximo do Senhor. Então é isso, queridos, que fazer quando os planos falham, tá? Então entende isso, tá? E aprende a esperar, aprende a ter paciência e reveja seu plano aí, onde é que está errado, por que é que não está se cumprindo, porque de repente pode ter algo aí que não está agradando
a Deus e Deus conhece teu coraçãozinho, tá? Tua mente tenta enganar o teu espírito. E a tua mente tenta enganar o teu espírito. Ah, mas isso vai ser bom para muita gente. Lá no coração, aliás, no espírito você diz, né? Isso vai ser bom para muita gente, mas lá na tua mente você já pensa em coisas egoístas, egocêntricas. Então, irmão, a Deus nós não podemos enganar. A gente pode até... tem gente que diz assim, se eu ganhar na Mega Sena, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajudar as pessoas pobres de partes da África. Poxa, meu irmão, mas você não tem feito nada por ninguém, nem com o pouco que você ganha. Você não tem estendido a mão para ninguém, não tem dado um pão seco, um doido, né? Como é que deu um ditado aqui no Ceará? Não tem dado um pão seco a um doido, meu irmão. Como é que você ganha na Mega Sena, você vai ajudar ninguém? Você vai ajudar ninguém coisa nenhuma, tá? Você não vai fazer nada por ninguém. Isso já mostra que você é egoísta, que você vive trancado no seu mundinho. E aí, meu irmão, esses planos, infelizmente, eles nunca vão decolar, eles nunca vão se realizar, nunca vão dar certo. Então, reveja seu plano, refaça seus planos, faça eles dentro da propósito de Deus, dentro da vontade de Deus. Não fique ansioso, não faça planos avarentos, pensando só em você, egoístas. Não fique ansioso, não se precipite, não tome decisões precipitadas. Continua lutando, batalhando, revendo teus projetos, a busca dos teus planos, realizar teus projetos, teus planos, mas entendendo que Deus está no controle, tá bom, querido? E sempre disposto a aceitar um não de Deus quando Deus disser não, tá? Porque Ele sabe o que é melhor para nós no amanhã. Tem coisa que a gente quer muito hoje, a gente fica rolando no chão igual criança, pedindo a Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E Deus põe a mão e Ele diz, não, não é o tempo, não é a hora, não é agora. Aí você tem que aprender a esperar, a ficar em paz, sabendo que Deus tem um tempo certo para tudo. É como dizem, né? O tempo melhor é o tempo de Deus.